Dair, boa noite. Thiago Kanzler, da Band, do Band Esportes. Antes de te ouvir a respeito de vitória, de classificação, eu queria te ouvir a respeito da atmosfera, porque a gente teve uma noite completamente diferente, especial para pessoas que vieram pela primeira vez à Vila Belmiro, com mulheres, crianças, pessoas com deficiência, poderem acompanhar e torcer para o Santos em uma noite que certamente eles não vão se esquecer tão cedo. Né? Eu já ia fazer naturalmente isso, né, esse agradecimento, essa referência, agradecer às mulheres, às crianças que vieram, as mulheres que trouxeram as crianças, que puderam vir acompanhadas ou das mães, ou de irmãs, ou de um familiar. Com certeza elas fizeram a diferença para nós hoje também, deram um brilho todo diferente no jogo. E essa vitória, claro que é para toda a torcida do Santos, né, a classificação, mas em especial para quem esteve presente hoje aqui e conseguiu nos ajudar e motivar os jogadores. Então, é para eles essa vitória. Daí, tudo bem? Eduardo Afonso, da ESPN. O Santos, nos primeiros 45 minutos, mais precisamente até os 30 do primeiro tempo, parecia que tinha trazido de Ribeirão Preto uma desvantagem de 2-0. O time estava nervoso, tomou 3 cartões amarelos que não precisavam, teve jogada de falta ensaiada que proporcionou o contra-ataque do Botafogo, não estava acertando muita coisa. E parecia que a desvantagem era do Santos. Você detectou isso no banco, você conseguiu controlar isso no vestiário, no intervalo. Faltou, claro, aquele clima de Vila Belmiro lotada, mas vocês tinham um público mais que especial hoje aqui acompanhando. Por que esse nervosismo, ansiedade, eu não sei como é que você vai definir, principalmente no primeiro tempo? Eu acho que a gente até iniciou o jogo, né? O início do jogo a gente até iniciou bem, criou uma situação de gol. E aí esse jogo, a gente sempre tem que falar, que ele não é um jogo de 90 minutos, né? Ele é um jogo de 180 e você traz o resultado do primeiro jogo para cá. E a partir daí o Botafogo veio, né, jogando um jogo que, se perder, está tudo dentro de uma normalidade, só tinha com responsabilidade de fazer a classificação, que era o Santos. Mais importante que a gente fez a classificação, e no cômputo das 2 partidas nós fizemos 3-0. Né? Claro que a gente tem situações a corrigir, situações desse jogo a conversar, situações importantes a melhorarmos, mas, como eu disse, a gente precisa fazer uma avaliação do jogo em particular, hoje, e fazer uma avaliação da sequência que a gente vem tendo. A gente precisa fazer uma avaliação dos jogadores que iniciaram o jogo, que estão retomando uma volta. Soteldo, Mendonça, Alisson entrou no jogo hoje pela primeira vez, né? E por isso a gente deu a importância para sair com todos os jogadores que estavam à disposição, porque eles fizeram uma recuperação. Nós mostramos a importância já desde o início para nós a classificação, com algumas dificuldades que o jogo apresentou, que o Botafogo conseguiu em alguns momentos ser a posse, principalmente pelo centro do campo. E aí vai se desenvolvendo um jogo onde você tem o resultado de lá, mas você quer ganhar um jogo daqui, né? Quer fazer uma boa partida, quer ganhar um jogo daqui. O importante no final de tudo isso é que a gente vem de uma sequência de 7 jogos depois do Campeonato Paulista, com um gol sofrido, com uma derrota, numa partida contra o Grêmio, que nós todos falamos que o Santos não merecia. Um jogo extremamente difícil e altamente competitivo, onde vai a motivação, a concentração, tudo no jogo contra o Atlético Mineiro, e 3 dias depois você tem uma vantagem e vem jogar para confirmar ela. Então essas oscilações de concentração, a gente trabalha para não acontecer, porque ela pode, num jogo como esse, você sair fora de uma classificação, perder uma partida no Campeonato Brasileiro. Mas não vai ser o Santos, não é o Santos, é todos os times, e tem times que estão até fazendo desse parâmetro, né, nesse cômputo de 7 jogos aí, tem time que está oscilando até mais. A gente melhorou defensivamente, vou repetir, a gente melhorou em termos defensivos, por isso que a gente até venceu o jogo de hoje, não foi nem pela parte ofensiva, e a gente precisa evoluir, buscar evoluções nessa parte ofensiva para se tornar um time mais equilibrado e cada vez mais forte. Mas vamos corrigir ganhando e classificando. Daí, boa noite. O que faz, o que você pode dizer para o torcedor acreditar que essa evolução no setor ofensivo ela pode acontecer, por exemplo, contra o América, né? Hoje, talvez o Santos teve ali aqueles 4 últimos jogadores da escalação ali, talvez os principais, Lucas Lima, Marcos Leonardo, Soteldo e Mendonça. Não deu para ver, talvez, aquela criação que se esperava. O que você tem conversado e trabalhado para que esses jogadores consigam fazer essa entrega ofensiva melhorar
visando aí a sequência e pensando até no jogo do América? Não, as atuações que a gente fez, por exemplo, contra o primeiro tempo do Botafogo lá, contra o Grêmio, até propriamente contra o Atlético Mineiro, são situações, a gente tem que visualizar. O Santos, com essa escalação que entrou hoje, e principalmente na característica do ano passado, o Santos era um time de transição, de velocidade, né? Era um time de bastante transição. Você não consegue mudar isso da noite para o dia e principalmente não tendo ou não mudando jogadores na característica. Nós já fizemos movimento de jogar com meia aberto, com meia central, para tentar ter esse equilíbrio entre a velocidade e a posse. Então, a gente vai continuar trabalhando, está trabalhando essas situações para que a gente melhore o controle da bola, porque quando a gente tem o controle da bola, a gente gera dificuldade para o adversário, porque nós temos bons jogadores, jogadores que na parte final têm drible, têm capacidade de 1 para 1, só que a gente precisa encontrar esse equilíbrio do momento de fazer as transições. Por exemplo, o jogo do Atlético foi um jogo totalmente de transições, né? Esse jogo era um jogo para ter o controle, para ter mais posse, para parar a bola, para esperar, e aí acaba não tendo a posse, você acaba ficando só com a opção da velocidade da transição. Então são aspectos que a gente está buscando, conversando, e aí aquela palavra que você trabalhando, muito pouco, porque a gente não tem tempo de trabalhar. É 2 dias de recuperação e a gente bota o time em campo. Então gera uma dificuldade para você trabalhar essa situação. A gente está visualizando vídeos, conversando, buscando aproximações de outros setores, para que a gente consiga maior equilíbrio na fase com a bola, né? Eu acho que a gente conseguiu esse equilíbrio em outros aspectos e a gente precisa evoluir nesse aspecto com a bola, em termos de capacidade de definição e um pouquinho mais de tomada de decisão no momento de fazer a transição, porque nós temos característica para isso, mas no momento de ficar com a bola, trabalhar mais ela, gerar dificuldade ao adversário. Então, em alguns momentos a gente conseguiu e a gente precisa continuar perseguindo isso. Odair, boa noite. Felipe Noronha, Ouvinte Santos. Você está falando nessa questão de mudança de transição, ou inclusão de um jogo mais com a bola. Mas assim, o Santos tem cruzado muito, estatisticamente foram vários cruzamentos nos últimos jogos. Hoje eu não tenho o dado certinho, mas nas partidas anteriores foram altos. E tem chutado pouco ao gol, pelo menos em comparação aos adversários. Hoje estou menos novamente. Mas o que você pode fazer em termos táticos de escalação para que mais jogadores entrem na área, para que mais jogadores apareçam na beira da área? Porque o Dodi até avança com a bola, mas não costuma entrar. O Rodrigo dificilmente faz isso. O que você pode escalar taticamente, mudar taticamente, para que o time avance mais e entre na área? Não, isso são movimentos que a gente pode fazer, claro, ou inicialmente ou durante a partida, mas a gente tem que buscar, com esses jogadores que a gente, por exemplo, iniciou hoje, buscar que eles façam movimentos diferentes do que eles estavam acostumados. Por exemplo, Soteldo, Ângelo, Lucas Braga menos, Mendonça médio, Barbosa, por exemplo, é um cara que agride bem lá do contrário à área, mas Soteldo é um cara que gosta de jogar um jogo posicional na ponta, Ângelo gosta de jogar um jogo posicional na ponta para esperar um 1 para 1, e isso durante a carreira toda dele. Então, para você tirar e acrescentar movimentos, por exemplo, no Soteldo, que bola do lado contrário, Soteldo para dentro, para dar uma opção a mais, aproximação, porque ele está próximo de atacar a área, ele está próximo de receber um passe por dentro, e ele tem qualidade para isso, tem capacidade para jogar de meia. Então, são movimentos que você vai colocando e mostrando vídeo, tentando treinar. Treino não tem, mas você vai mostrando para quê? Para justamente criar essas aproximações dos setores e criar novas situações. Por quê? Porque o drible está natural nele. O drible do Ângelo pegar na ponta e partir para cima do lateral é natural dele. O drible do Soteldo partir para cima do lateral ou quebrar a linha de marcação é natural dele. Nós temos que criar movimentos como time, coletivamente, para que quando essa bola esteja no lado contrário, a gente consiga aproximar mais esses jogadores, trazer eles mais para o lado da bola e aproximar para que a gente consiga ter a possibilidade do drible e a definição e a aproximação para a gente se tornar um time até mais equilibrado em termos ofensivos. Odair, boa noite. O Santos tem esses pontas do drible, da assistência, mas não muito do gol, né? Você perdeu o Barbosa, que vinha num momento legal, e o Lucas Braga ainda não retornou. O Braga ele teve uma lesão muscular inédita no ano passado e foi mais difícil para ele do que o normal, e agora é uma questão de pubis que é ainda mais complexa. Como é que vocês estão preparando esse retorno do Braga? É aquela questão para ir até o último dia de recuperação sem pressa, para que volte 100% e não precise voltar, um jogador de explosão que também tem essa chegada na área? É a tentativa, né? Mas a situação de pubis, vocês sabem como é que é. Pubis ele vem numa crescente, vem numa melhora e daqui a pouco
tem uma queda no processo. Ele vinha, a gente fez um planejamento de tentar dar esse tempo para fortalecer esse processo. A gente tentou fazer o movimento na volta antes do jogo do Blooming, não conseguimos, retrocedeu. Agora está voltando a esse processo novamente. Né? O Barbosa, que é um jogador, por exemplo, que tem essa característica também, joga por dentro, joga pelo lado, ele agride bem a área. Então são movimentos que a gente pode fazer inicialmente, pode fazer durante a partida e vai dando novas características à equipe. Daí. Outro exemplo, nós iniciamos o jogo contra o Blooming com 2 meias abertos. Por quê? Porque as opções naquele momento de jogadores de velocidade, de composição de ataque mais atacantes, estavam todos fora, os 4 jogadores. E esses caras também não dão a profundidade, porque são meias que jogam abertos, que vão vir para dentro e vão dar posse, vão te dar um passe, mas aí você perde profundidade, você perde agressividade na área. E isso eu estou falando de mudança de um time de 3 em 3 dias. E sem treinamento. Então, vai ter momentos de oscilação, vai ter momentos, mas importante que a gente já visualizou isso e que a gente está tentando trabalhar da melhor forma possível. Por exemplo, hoje agora eu tenho 2 dias, um dia de treino para os jogadores que não jogaram e o outro dia eu não tenho treino. Então, se eu não for fazer não posso dar volume, não posso dar intensidade, vou fazer o que eu fiz agora, por exemplo, no último treino. Posicionei os caras ofensivamente para trabalhar lá do contrário, para tentar buscar essa aproximação, mas você não consegue confrontar isso no dia a dia. Você trabalha, vai para o vídeo, mas não consegue confrontar. Mas o importante é que a gente visualizou, sabe que tem que melhorar e está buscando a cada dia isso, ou através de características, ou através de movimentação, ou através até de mudança de sistema. Odair, boa noite. 2 perguntas, por favor. A primeira é sobre a bola aérea do Santos. Você ganha o jogo contra o Blooming na bola aérea e você ganha o jogo hoje nisso daqui. É uma mudança no perfil do Santos que vinha sofrendo tanto no ano passado, até mesmo no começo desse ano. E talvez isso explique o fato de, nos últimos 7 jogos, vocês terem sofrido só um gol. Queria que você falasse sobre isso, como que você vem trabalhando a bola aérea nos treinamentos e a importância que ela tem agora no seu sistema como um todo. E a outra é sobre o Ivonei. Ele não foi relacionado de novo. Queria que você pudesse falar sobre ele, como está a situação dele. Obrigado. O Ivonei não foi relacionado como vários outros jogadores. Nós temos hoje o Ed Carlos estava na lista, Miguelito estava na lista, Daniel Ruiz estava na lista. Então, além de ter um meia jogando, nós tínhamos mais 3 meias no banco. Não tem como trazer todo mundo e a gente precisa visualizar treinamento, gerar essa possibilidade de daqui a pouco um jogador ficar para treinar, porque também o cara que vai para as viagens e não joga e não entra no jogo destreina. Então a gente tem que ter essa capacidade de gerenciamento e o Miguelito nesse momento e o Ed Carlos estão fazendo bons treinamentos, também estão merecendo receber uma oportunidade de vir para a lista e quem sabe até entrar na partida. Sobre a bola parada, vamos falar só da ofensiva. Da defensiva eu nem quero falar porque eu não quero nem puxar. Deixa quieto. Pelo amor de Deus. Vamos falar só da ofensiva, que a gente tem feito os gols e é uma fase do jogo importante. Nós todos sabemos que decide Copa do Mundo, decide Champions, decide Brasileiro. E a gente não vinha bem nessa fase, tanto na defensiva quanto na ofensiva. Melhoramos as duas e produzindo vitórias e não levando os gols. Isso é muito. Nós levamos quase 50 gols no Campeonato Paulista de bola parada. Mas não vamos tocar no assunto. Professor, boa noite. Eduardo Jardim, do Esporte por Esporte. O seu time começou marcando muito em cima hoje, conseguiu uma roubada de bola e depois uma quase finalização, né, do Marcos para o Mendonça. Foram 2 seguidas e depois praticamente o time deu uma recuada, marcou no bloco mais baixo. Eu queria entender se foi orientação sua e se foi, o porquê disso. Obrigado. Eu vou aproveitar a tua pergunta para esclarecer 2 coisas. Nunca é orientação minha para baixar. Primeiro que marcação, pressão, se fala muito em pressão alta, média, baixa. Marcação, pressão é em relação à bola. Se o time adversário está com a posse lá na construção e você está bem ajustado, é para pressionar, é para subir, e a gente treina para isso. Mas você joga contra um adversário que às vezes ele te quebra esse processo de marcação. E aí você tem que fazer retorno para a média, e se ele te levar para baixo, você tem que compactar embaixo, recuperar essa posse e jogar. Então a nossa pressão é em relação à bola. Setor agressivo, zona, entra no setor agressivo e pressão em relação à bola. Quando desencaixa, ou é porque é um movimento atrasado,
ou é porque o adversário tem qualidade também e ele te quebra num domínio, num passe, ele gera essa dificuldade. Vou te dar um exemplo, claro que eu gosto de dar um exemplo. Jogo contra o Corinthians. Nós conseguimos fazer uma pressão até os 35 minutos do primeiro tempo. O que o Corinthians fez? Não fez por treino, não fez por decisão do treinador, foi decisão dos jogadores dentro do campo. Eles estavam fazendo saída com 5. Quando não conseguiam sair, que a gente pressionou alto e conseguiu pressionar e recuperar a posse, veio mais 2 jogadores para a fase de construção e aí começaram a sair. Então essas decisões e essas mudanças, elas acontecem dentro da partida. Nem sempre você vai conseguir pressionar alto e se você tem que visualizar, se você está bem encaixado, qual é o gatilho do momento certo de fazer essa pressão. E a outra coisa é características dos teus atacantes. Vamos visualizar os nossos atacantes. Nossos 4 atacantes, por exemplo, eles são jogadores de fibra rápida, de velocidade, mas também são jogadores que quando pegam a bola, também se desgastam muito. Então, em determinado momento, eles também não vão estar com essa capacidade física para todo momento pressionar. Então, por isso que o time tem que ter esse equilíbrio, saber o momento de pressionar, o gatilho certo de pressão, e a gente tem feito até muitos movimentos bons de pressão. Em tiro de meta, a gente teve chance de fazer gol porque fez boa pressão. Agora tem vezes que o adversário te limpa o setor, e aí você tem que baixar, tem que vir para a média baixa, mas eu nunca trabalhei isso. Eu não trabalho bloco baixo e chuta a bola para frente e vamos lá jogar. Sabe? A outra coisa, nosso time só treina contra-ataque. Não, nosso time, a maior parte dos treinos, e quem tem a oportunidade de ver, é posse, é passe, é ficar com a bola, é não perder, porque isso gera menos desgaste físico, você tem que correr menos para trás, e quanto mais você tem a bola, quanto mais você termina a jogada, quanto mais você pressiona aqui na frente, menos você vai ter que correr para trás, menos desgaste você vai ter. E a gente treina tudo isso, só que joga contra um adversário que às vezes ele naquele momento está melhor que você, conseguiu quebrar e gera essa dificuldade. Odair, boa noite. Você falou rapidinho, eu queria que você explicasse um pouquinho melhor por que escolher pelos titulares hoje. Você podia rodar um pouquinho o elenco, tinha vantagem de 2 gols. Você até mesmo comentou sobre o Dodi e o Lucas Lima, que estavam jogadores que estão jogando muitos jogos. Por que botar eles no time titular e correr risco de uma lesão? Porque o próximo jogo para o Santos é sempre o mais importante, é final de Copa do Mundo. A gente vai visualizar, a gente tem um departamento médico, tem um departamento fisiológico, nós temos 2 dias agora. Se algum jogador não recuperar, não tiver 100% para jogar contra o América, aí a gente vai botar um 100%. Se ele tiver com algum problema, ele sai. O Flamengo 2019 jogou todos os jogos com todo mundo e conseguiu jogar. A gente precisa visualizar a recuperação do jogador. Por isso que eu falei da importância da alimentação, do sono, do descanso amanhã de manhã, para você voltar à tarde, teu CK já está começando a dar uma reduzida, e a gente faz esses testes e essas avaliações até no dia do jogo. Então, até no dia do jogo eu posso fazer uma mudança. Se, por exemplo, um jogador apresentar uma recuperação tardia, a gente pode fazer essa mudança. Mas ele apresentou uma recuperação física, fisiológica boa, aí ela pode ser uma decisão técnica, ela pode ser uma decisão por um segundo tempo, mas se tiver bem, vai quem está bem. Claro que talvez uma sequência maior, né? Jogo sábado, viaja segunda, jogo terça e jogo sábado, a gente sempre vai avaliando, mas a gente sempre vai entrar com os que tiverem melhor fisicamente, com a possibilidade melhor, para a gente sempre ganhar o próximo jogo. Qual?